Fala pessoal, primeiramente bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso quinto e último dia da Semana Educacional Jovem do Futuro. E hoje estamos recebendo aqui a presença do professor Arnaldo Nicolela. Arnaldo, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. E de uma maneira geral, queria aqui mais uma vez falar sobre a importância do Cursinho Popular Paulo Freire, uma iniciativa voluntária, sem fins lucrativos, onde nosso principal objetivo é levar uma educação mais justa, mais humana e mais democrática. Essa semana toda, de terça a sábado, nós promovemos a Semana Educacional, evento que teve a participação de inúmeros profissionais da educação, pensando um pouco essa conjuntura em relação aos benefícios da educação no nosso momento. Eu passo a palavra agora para o Léo, que vai fazer também uma apresentação do cursinho, e logo em seguida a gente passa a palavra para o Arnaldo. Bom dia, Lucão. Bom dia, Fernando. Bom dia, Léo. É uma alegria muito grande, realmente gigantesca para mim poder estar aqui com vocês, principalmente com o Dr. Arnaldo, que a gente não vê já faz um tempo, né? Mas acho que a gente está sempre em contato, assim, pelo laço que nós criamos, né, doutor? Eu acho que essa relação que nós tivemos nesse início do cursinho, quando lá atrás, né, em 2018, o senhor estava realizando as reuniões com a gente, aquilo me deixava tão emocionado, porque eu pude aprender bastante. Eu acho que o senhor, o senhor passou para nós o necessário para que nós não desistíssemos. Eu acho que esse foi o ponto principal, assim, dessa relação educacional, porque diversas vezes nós comentamos sobre essa necessidade, né, de fazer pelo outro, de ansiar pela mudança, mas também que nós encontraríamos desafios, que nós teríamos problemas, mas que a gente não podia perder esse foco daquele que seria o nosso objetivo, né? E eu acho que nós colhemos aí já diversos frutos nessas relações e tudo diz, claro, em relação a vocês dois, né, o senhor e o Lucas, que tiveram deram esse pontapé aí para nós, os voluntários também, mas o senhor foi esse que realmente não deixou a gente desamparados, né, nessa relação aí, e tudo que a gente precisava, tudo que a gente tinha as dúvidas lá, o senhor estava pronto para nos ajudar, né, mesmo não podendo estar ativamente ali com a gente devido ao trabalho, devido à vida pessoal também, mas o senhor sempre estava pronto, mesmo depois, né, que não estava aqui com a gente. Então, eu acho que isso foi o mais especial, né, para mim. Eu acho que a galera também compartilha desse sentimento. E como eu falei para o Lucas, eu não via outra forma, né, de nós iniciarmos esse segundo semestre, de nós recebermos algumas motivações, né, nesse segundo semestre, a não ser que o senhor estivesse com a gente, né? E eu fiquei muito feliz por ter aceitado esse convite, muito obrigado mesmo, né? Que nós realmente tenhamos um belo bate-papo aqui, mas que aprendamos muito, muito com o senhor mesmo. Viu? E bom dia a todos que estão nos assistindo também. Eu espero que seja uma live muito proveitosa para vocês, principalmente aos nossos alunos. Depois também vou dar umas cobradas lá no grupo lá de vocês. Estão bem sumidos aí. Se estiverem por aí, já vão deixando um joinha, vão dando um oi aí para a gente, para participar aí com a gente dessa live. Beleza, gente? Agora eu passo a palavra para o senhor, doutor, que realmente o senhor saiba que tem um grande amigo aqui. O senhor tem aquilo que precisar, aquilo que o senhor tiver, assim, né, a necessidade de alguma coisa, eu estou por aqui. Um abração e com o senhor agora. Nossa, Léo, muito obrigado. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu queria poder, nessa oportunidade, agradecer profundamente a todos os professores que fazem parte desse projeto, mas em especial ao Lucas e a você, Léo, que você fala de um encontro em que a gente pôde, que você pôde receber algumas coisas que eu pude passar, mas na realidade foi um encontro de trocas, né? Eu aprendi enormemente com vocês, continuo aprendendo. Esse cursinho popular foi um sonho e vocês fizeram com que ele se realizasse. Então, a minha gratidão é eterna. Eu vou estar sempre com vocês, sempre que precisar, porque eu sei da condição, da competência e do aspecto humano que vocês, de fato, têm.
E é isso que interessa para a construção de uma vida melhor, de um mundo melhor, oportunizando para as pessoas condições que elas também possam crescer e se desenvolver na vida. E a educação é o caminho, né? Não tem outro jeito. Então, assim, as suas palavras me emocionam muito, e era irrecusável o convite, não tinha jeito de eu dizer não tinha nem como, né? Aliás, provavelmente, me conhecendo um pouquinho, se eu não tivesse sido convidado, eu ia ficar um pouco chateado. Então é um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade mais uma vez. Bom, e eu faço a palavra do Léo a minha, Arnaldo. Realmente não é possível pensar o cursinho popular sem pensar você. Um dos idealizadores, um dos proponentes dessa idealização desse sonho, passou por você. Então a gente se sentiu seguro em realizar esse projeto, um projeto que é voluntário, um projeto que é sem fins lucrativos, um projeto que atende a comunidade de uma maneira geral e que, sem sombra de dúvida, muitas pessoas foram beneficiadas. Nesses 3 anos, 2018, 19 e 20, já passaram mais de 150 alunos, grande parte deles já estão matriculados no ensino superior. Então, para a gente é sempre uma honra, um prazer doar um pouco do nosso trabalho, do nosso prazer para o outro. Então, não tem preço nenhum que pague isso, é uma demonstração realmente de amor, de forma, assim, muito sentimental, principalmente para mim, todos, claro, os professores também. Mas hoje a gente está aqui para uma ocasião especial, que é pensar um pouco sobre a saúde mental em tempos de pandemia e a vida nova. E, para quem não sabe, o professor Arnaldo possui mestrado em Ciência e Prática Educativa pela Universidade de Franca, em 2005, graduação em Psicologia pela Faculdade Integrada de Uberaba, e tem experiência na área de Psicologia com ênfase na clínica da educação. Acho que ninguém menos poderia falar melhor do que o próprio Arnaldo sobre essa situação toda, né, Arnaldo? E o que a gente está vivenciando em relação à pandemia? Quais são os problemas, as dificuldades, quais são as consequências desse cenário todo de incerteza, Arnaldo? Olha, Lucas, acho que a palavra principal que você usa nessa questão é a palavra incerteza, né? Mas se tratando da questão da saúde mental, a gente pode dizer com muita tranquilidade que, em termos de saúde mental, o mundo todo vive de uma forma subdesenvolvida. As pessoas têm uma tendência a relegar a questão mental, as questões emocionais, priorizando outras questões, deixando de compreender que a questão emocional ela é um componente primordial para a saúde como um todo. E eu acho que quando surge essa questão da pandemia, né, gerando tantas incertezas, as pessoas começam a se atentar um pouco mais para a necessidade de olhar para a saúde mental. Então, a pandemia, ela traz algumas questões que dificultam muito a condição de uma vida normal, vamos dizer assim, ou a condição de uma vida saudável. Exatamente porque essas incertezas todas geradas, elas são suficientemente capazes de causar ou de gerar um nível de ansiedade muito alto, extremamente alto. E é isso que de fato está acontecendo. As pessoas que já viviam um nível de ansiedade alto, isso considerando o mundo todo, hoje têm um nível quase que insuportável de ansiedade. E isso vai ter consequências, né? Alguns especialistas estão afirmando claramente que nós vamos ter uma segunda onda, uma segunda pandemia proximamente, né? Provavelmente já estamos nela sem perceber tanto. A pandemia da saúde mental. A pandemia, na realidade, das doenças mentais, né? Porque o que está sendo gerado são doenças, está gerando são doenças e, a princípio, as pessoas estão ainda desatentas a elas, porque ainda estão muito preocupadas com a questão do vírus, da vacina, da vida nova, etc. Mas, de alguma maneira, é facilmente compreensível entender que essas questões todas estão gerando estresse, medos, angústias, ansiedades, irritabilidade, enfim, um desconforto emocional muito sério, que, se não for olhado, vai gerar problemas, com certeza, bastante importantes daqui para frente. E me parece que tem uma série de questões, e uma delas relacionada
a bombardeio de informações constantes que fez a população criar um certo medo e, ao mesmo tempo, criar uma certa paranoia, que é o seguinte, Arnaldo. Lá para meados de março, por exemplo, se viu muitas pessoas comprando materiais de EPI, álcool, até mesmo assim, comprando vários produtos ao mesmo tempo, acabando com o estoque. E que ponto isso tem a ver com a questão da saúde mental e como isso tudo afeta a relação comportamental com as pessoas? Você traz uma questão que ela é de extrema importância, ela é fundamental para a gente compreender algumas coisas, né, Lucas, que talvez estejam até além da pandemia, mas que com a pandemia elas se exacerbaram, né? Essa questão que você traz da informação, existe uma outra preocupação que os especialistas estão colocando, que é a questão da infodemia, né? Existe um nível de informação tão grande que está no nível de pandemia também. Agora, o mais grave de tudo isso não é que o fato de existir um nível alto de informação. O mais grave está também relacionado às questões das fake news. Né? O quanto essas questões elas servem para prejudicar toda uma sociedade, toda uma população que fica perdida no meio de uma situação que já é muito assustadora, que já é muito ameaçadora. Então, a gente precisa estar um pouco mais atento a essas questões e procurar informações em lugares que, de fato, tenham um certo nível de credibilidade, pelo menos. Porque a gente não pode começar a ouvir e acreditar em tudo que a gente ouve, e hoje em dia a gente não pode acreditar nem em tudo que a gente vê. Então, a gente precisa ter o senso crítico, né, de poder olhar para essas informações e fazer um filtro, né? Curiosamente, eu tenho um dado aqui, Lucas, que são números, mas que eu acho que podem, de alguma maneira, auxiliar na compreensão dessa infodemia. Né? Para você ter uma ideia, nós temos por segundo, 2 milhões e 900 mil e-mails no mundo. Nós temos por segundo 8.947 posts no Twitter. Nós temos por segundo 82.386 pesquisas na Google. Quer dizer, imagina o volume de informações que isso gera. Né? E aí, então, a gente precisa mesmo estar com muita atenção para essa questão dessas informações e entendendo até, Lucas, por mais interessante que isso ou por mais estranho que isso possa parecer, que mesmo esse nível de informação num canal, numa rede que tenha credibilidade, não é tão saudável assim. A gente não pode ficar o tempo todo preso à televisão, ouvindo notícias, e notícias sempre muito ruins, sempre muito desagradáveis, sempre muito ameaçadoras, e isso gera cada vez mais ansiedade. Não estou dizendo que a gente deve se alienar, absolutamente, não é isso. Mas a gente deve também entender que outras coisas precisam continuar existindo na nossa vida. A gente precisa continuar vivendo, a gente precisa continuar pensando em outras coisas, realizando outras coisas, sempre lembrando que realizar coisas não significa aglomerar. Realizar coisas não significa absolutamente a gente descumprir com as regras ou normas que podem nos salvar. Então, a gente precisa ter algumas noções um pouco maiores sobre a questão da pandemia, sobre a questão relacionada até dentro de uma perspectiva profilática, mas a gente precisa entender também que a vida precisa prosseguir. Doutor, e como... Claro, e como a gente deve tratar, né, essa vulnerabilidade? Eu falo assim, porque muita gente ainda não tem a real noção, mesmo depois de tudo que a gente está passando, tudo que a gente tem enfrentado aí, muita gente não tem a real noção da situação e, consequentemente, não tem as ferramentas, assim, eu falo mentais, emocionais aí corretas para poder viver, né, aceitando esse episódio. Né, porque a gente tem essa mania de lidar muito com o medo, né, e com as informações que vêm, a gente sempre leva para o lado do pessimismo, para o lado de não vai dar certo e tudo mais. Como que nós deveríamos, então, tratar, vamos falar assim, dentro de casa,
com a nossa família, tomando as devidas precauções, segurança, para realmente passar por esse período como um período, né? Não mais que isso, mas sempre visando assim a possibilidade de que vai melhorar, de que vai mudar. Como que... Na realidade, a sua pergunta também me dá a oportunidade da gente lembrar que existem pessoas dentro da nossa sociedade que vamos chamar de formadores de opinião, e entre eles vamos colocar, por exemplo, os professores, né, que deveriam necessariamente dar exemplos, né, o tempo todo dar exemplos, né, seja no âmbito de relacionamento presencial, ou seja no âmbito de relacionamento online, né. Mas a gente tem visto que, infelizmente, no Brasil, isso não tem acontecido, porque autoridades máximas do país, normalmente elas têm trazido um desserviço nesse aspecto, um desserviço nesse sentido, o que gera ainda mais dúvidas, o que gera ainda mais inseguranças, né? Vocês trazem para a Semana Educacional a fala sobre a questão da importância da ciência, né, para o desenvolvimento de um país. Obviamente que a ciência é fundamental para o desenvolvimento da humanidade como um todo. E as pessoas muitas vezes negam as informações científicas e passam a dar muito mais valor nas crendices. Então, essas coisas aumentam muito mais a nossa insegurança, o nosso medo, porque é a coisa da desinformação. Quando eu lido com a desinformação, eu lido com ameaças maiores. Quando eu conheço, fica mais fácil de eu lidar com a coisa. Quando eu sei, eu tenho um controle maior sobre isso. Agora, quando eu tenho uma informação errada ou quando eu não estou informado, a chance de eu ter alguns problemas maiores, obviamente, é muito grande, né? Então, eu acho que, primordialmente, a gente teria que pensar da seguinte maneira, né, Léo? Chegou o momento da gente se olhar, né? Talvez a coisa mais importante que cada um de nós tem a fazer é cuidar da gente mesmo. Porque se eu cuido de mim, se eu estou bem, eu tenho uma chance muito grande de ajudar o outro, de colaborar com o outro, de fazer com que o outro também se melhore. Agora, se eu entro numa situação de adoecimento, consequentemente, a minha possibilidade de ajudar passa a ser quase que nenhuma. Então, eu acho que o que devemos fazer primordialmente? Olhar para a gente mesmo, né? A gente se preocupar com a gente mesmo, a gente se preocupar com a nossa questão de saúde, principalmente da saúde mental. Então, estando no nível de equilíbrio razoável, eu tenho uma condição melhor de estar contribuindo, de estar auxiliando, de estar informando de forma correta. Caso contrário, fica quase impossível isso. E, doutor, você toca em tema tão essencial que é a questão do combate das fake news a partir da ciência. Eu acho que é um tema muito essencial, principalmente para a redação, né, Léo? Fazer esse diagnóstico, fazer essa precisão exata do combate, qual que é o papel da ciência. E a Heloísa trouxe para a gente aqui um debate muito rico nesse sentido, que é o papel da ciência no cenário nacional, quais são as suas contribuições, e principalmente pensando em evolução para a saúde, para a educação, para o esporte, a áreas tão especiais que diz respeito ao nosso respeito. Aliás, diz respeito à nossa sociedade. Então, pensando nisso, a própria OMS, ela indicou vários pontos, e um deles é a questão de se cuidar. Acho que, claro, tem toda uma situação que nos rege, que é a questão da pandemia, do Covid-19, mas vale destacar que se a gente não cuidar da gente, é muito difícil cuidar do outro. Então, a própria OMS fala de principalmente 5 pontos aqui. Primeiro, a quantidade e qualidade das informações, entra naquela questão que o doutor Arnaldo comentou, a exposição existe, mas precisa de um filtro, precisa do papel da ciência nesse sentido, para controlar o acesso e, consequentemente, a informação. Usar as redes sociais como aliados e não como construtores de fake news, então tem um papel aqui nesse sentido. E o terceiro ponto, eu acho muito importante, seja solidário, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, é um momento muito duro, então precisa de redobrar as atenções, principalmente com os outros, com o pessoal mais velho. Então, em março, em abril, aconteceram muitos mutirões de pessoas irem no mercado, comprar cestas básicas, ou ao contrário, ligar para a pessoa mais velha, perguntava se queria alguma coisa. Então, essa forma solidária começou a se vigorar nesse cenário todo,
Tem a quarta questão, que é a questão de pensar em si, como propriamente nós elencamos. Tem a questão de parabenizar, principalmente aplaudir os profissionais da saúde. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer esse exercício. E, por fim, compartilhar boas notícias. Eu acho que nós estamos vivenciando aqui um momento tão delicado que vale a pena a gente, assim, demonstrar essas boas notícias que surgem. Eu acho que vale a pena a gente repensar em nossas ações. E eu queria que o doutor Arnaldo comentasse, se possível, cada uma dessas 5 questões. Lucas, eu acho que sim, a gente, né, fazendo um apanhado geral em relação a essas 5 questões, a primeira questão, né, que foi que nós já tratamos, e eu acho que ela de certa forma engloba o resto, é essa preocupação da gente estar se olhando, né, da gente estar se cuidando. Porque a partir dessa possibilidade, como eu disse anteriormente, a gente abre um leque de condição para estar sendo solidário, por exemplo, para estar entendendo, né, de forma empática aquilo que as pessoas podem estar passando e sofrendo, né, nos colocando no lugar delas, para que a gente possa sentir verdadeiramente o sofrimento e a dor que muitas pessoas estão vivendo. A gente precisa, com isso, sair da nossa bolha, né, porque às vezes a gente fala disso dentro de uma condição socioeconômica privilegiada. E a gente precisa olhar que a maioria absoluta, a maioria esmagadora das pessoas não tem essa condição socioeconômica privilegiada. Então, a gente precisa ser solidário a essas pessoas. A gente precisa voltar a nossa atenção, a nossa condição de ajuda, para fazer com que essas pessoas possam sair desse momento da melhor forma possível, possam sofrer da forma menor possível, né? Isso é ser solidário, isso de fato é uma condição que a gente só tem se a gente tiver um nível de saúde mental bom, né? Porque você pega, por exemplo, uma coisa basicamente simples, né? Você pega, por exemplo, essa coisa da fake news. Quando se joga isso numa rede social, o que é que a pessoa que está criando essa mentira, que está criando essa agressividade, essa violência contra o outro está ganhando? O que ela ganha com isso? Eu posso responder tranquilamente, ela não ganha nada. Só tem uma condição, só tem uma consequência. A consequência é ferir o outro, a consequência é detonar com o outro. Então, uma pessoa dessa não pode ser entendida como uma pessoa com um nível de saúde mental nem razoável, né? Então, as pessoas que têm essa condição mental também mais privilegiada, vamos dizer assim, elas precisam entrar na luta, elas não podem se acovardar. Elas precisam falar, elas precisam mostrar, elas precisam trazer essas informações positivas, como vocês também falaram. Porque nós estamos falando de consequências na pandemia, e uma das consequências que, assim, extremamente visível, isso a gente olha e vê, é a questão da depressão, o aumento de depressão na sociedade. Né? Nós estamos, inclusive, em setembro, né, que tem o Setembro Amarelo. Se a gente está falando em depressão, a gente necessariamente tem que pensar em possibilidade de suicídio. Né? Então, se a gente não tiver uma condição mental de ajudar, de participar e de levar para as pessoas condições para que elas também tenham um nível de saúde mental, a gente pode ter um desastre incalculável nesse sentido no mundo e principalmente no Brasil. Né? Porque a gente tem uma noção de que o Brasil é um país de pessoas livres e alegres. Não é bem assim. As pesquisas mostram que não é bem assim. O Brasil é um dos países que mais tem depressão no mundo, que mais tem pessoas com depressão no mundo. Então, a gente precisa mesmo pegar essas 5 questões que a Organização Mundial de Saúde coloca, né, Lucas, e que você trouxe muito bem, e entender que a gente precisa batalhar em cima disso para que a sociedade saia bem desse momento. Não adianta eu sair bem. Eu saindo bem e o resto não significa nada. Eu não vou estar bem por muito tempo. Agora mesmo eu também caio. Precisamos todos, né, de uma condição boa para que a vida volte a uma condição também normal, uma condição de prazer de viver, enfim, né, sair desse momento extremamente crítico e sofrido que nós estamos passando. Arnaldo, e pegando esse gancho aí que o senhor comentou sobre a depressão, o suicídio, e essa relação também de Setembro Amarelo, eu falo porque, infelizmente, faz parte, né, da nossa sociedade,
esses males, né? Mas eu acredito que tenha se intensificado muito essa pandemia, tenha realmente a gente descobriu novas realidades nessas realidades mentais. Eu acredito assim que acho que hoje em dia, pelo menos eu, quando eu me vejo hoje, eu já consigo identificar algumas relações, né? Aquilo que eu consigo, que eu necessito para viver, assim, essa relação da convivência, né? E como isso me afetou, né? Enquanto ser humano e dentro da sociedade, assim. Mas eu queria saber como que está o trabalho de vocês, profissionais da saúde, assim, essa relação de ter que cuidar das pessoas, ter que ajudar as pessoas, assim, nesse norte, né, para, consequentemente, evitar essa relação ou cuidar, né, melhor dizendo, da depressão, do suicídio, da ansiedade, de todas essas patologias. Eu falo principalmente pela galera do cursinho, que alguns entram em contato comigo e estão, assim, desesperados quando começou aquela relação do Enem. Ficaram desesperados sobre a data, quando que vai ser, o que que vai cair, como que vai ser. E isso foi desencadeando uma série de fatores, assim, que hoje em dia eles ainda estão tentando se preparar, porque eu acho que afetou diretamente no sonho, né? Alguns amigos meus também tiveram que trancar a faculdade, tiveram que interromper um pouco esse sonho, assim, né? E isso desencadeou esses fatores, né? De depressão, de tristeza, de afundar mesmo, né? Nessa realidade que a gente está vivendo. Como que vocês, profissionais de saúde, se estão tratando com isso? Porque eu acho que o trabalho de vocês aumentou, né? As incertezas de vocês também aumentaram, né? Para poder levar para as pessoas o melhor trabalho da melhor forma possível, para ajudar da melhor forma. Eu falo também por causa da Jaque, que a Jaque é uma que conversa comigo bastante, que ela está também no cursinho de folga do cursinho. Então, ela conversa muito sobre essas incertezas que tem enfrentado, principalmente nesse mês agora de setembro, né? Que a gente tem esses olhares voltados, né? Não deveria ser somente esse mês, mas a gente tem os olhares voltados para essa relação. Como que vocês estão lidando assim com isso, doutor? Léo, é uma pergunta muito interessante, assim, né? Porque, e eu falando principalmente por mim, né? Com 36 anos de clínica, eu tive que me reinventar, né? E me reinventar em vários aspectos, né? O principal deles, e o mais evidente, foi inclusive começar a fazer atendimentos online, coisa que antes a gente não imaginava ser possível, né? Até por várias questões que envolvem isso. Era muito aquela coisa do contato pessoal, perceber a pessoa de uma maneira mais direta, até passando por questões éticas, né, que seria essa coisa de vazar alguma informação. Mas, enfim, a gente teve que se reinventar, a gente teve que se repensar, inclusive em termos de posicionamentos teóricos, às vezes. Né? Porque se a gente pensar assim, não vou entrar nessa questão, porque eu acho que ela pode ser chata para quem não é da área, mas assim, alguns posicionamentos rígidos que a psicanálise, por exemplo, trazia, a gente de alguma maneira teve que repensar esses posicionamentos, né? Inclusive esse atendimento à distância, coisas desse gênero. Uma outra coisa importante nisso que você coloca, né, Léo, é que nós, enquanto profissionais da área de saúde, principalmente pensando na saúde mental, a gente também está sofrendo as consequências de tudo isso, né? Nós também estamos num nível de ansiedade muito maior do que já estivemos, provavelmente, né? Pelo menos posso falar por mim, né? As preocupações são também maiores, né? Então, isso faz também com que a gente tenha um trabalho extra de se cuidar ainda mais, de se olhar ainda mais, de continuar, né, se forçando para que a gente possa ter um nível de condição mínima, né, que seria para ajudar os outros, para que a gente possa absorver todas as questões vindas dessas outras pessoas, todos esses medos, essas angústias, essas ansiedades, essas inseguranças, porque não seria possível eu ajudar alguém se eu não tivesse algum nível de clareza em relação ao que está acontecendo e algum nível de segurança em relação ao meu fazer, à minha condição, porque seria quase impossível. Vou dar um exemplo meio bobo a princípio, mas assim, como é que eu poderia ajudar alguém em depressão estando deprimido? Quer dizer, não vejo condição para isso.
Então, o primeiro ponto, voltando à questão primordial de antes, é eu me cuidar. Eu preciso me cuidar. Porque eu, estando bem, eu ajudo melhor ainda as pessoas que vão me procurar, eu ajudo melhor ainda as pessoas no meu entorno, sejam elas pacientes, ou amigos, ou colegas, familiares, enfim. Então, eu tenho que me olhar, eu tenho que me cuidar muito. E essa questão, né, Léo, que você fala do Setembro Amarelo, de fato, eu acho que o Setembro Amarelo é de extrema importância, uma conscientização que deve perdurar o tempo todo, né? Não é uma coisa, vamos pensar nisso só em setembro. Mas existe uma relação direta entre a depressão e o suicídio. Então, se a gente, de fato, combate essas questões que estão levando ou gerando um nível de depressão ainda maior, a gente indiretamente ou até diretamente, né, estaríamos também contribuindo para a diminuição do índice de suicídio ou de tentativas de suicídio. Então, você percebe, talvez seja uma coisa mais minha do que das outras pessoas da área, mas, para mim, o essencial é eu estar bem comigo mesmo. O essencial é eu estar me cuidando. E eu insisto mesmo, o estar bem comigo mesmo não significa achar que eu estou bem, o resto que se lasque. Eu estou bem, o resto que se dane. Não existe condição de você estar bem se o seu entorno está ruim, se o seu entorno está mal. Então, você precisa, sim, ter essa condição solidária que o Lucas colocou, né, de olhar para você, imaginando que você vai estar bem com isso e vai produzir o bem para os outros. Consequentemente, se no seu entorno as coisas estão fluindo bem, você vai fluir bem também. É isso que a gente precisa estar sempre olhando, né? E pensando nessa questão dos meninos do cursinho, essa coisa do Enem, por um lado, a gente pode pensar, nossa, é mais uma preocupação, é mais uma questão que vem atormentar, que vem gerar ansiedade. Sim, pode ser que gere mais ansiedade. Mas essa preocupação é uma preocupação com a vida normal. A gente sai desse medo da pandemia e retorna para uma espécie de rotina. Então, eu estou preocupado com o vestibular, eu estou preocupado com o Enem. Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Se eu passar, eu vou estudar onde? Qual a faculdade que eu pretendo fazer? Então, isso, por um outro lado, também é saudável, né? Porque aí as pessoas estão envolvidas com aquilo que a gente chamaria de vida normal, né? Tem uma psicanalista de São Paulo que deu uma entrevista outro dia, ela falou uma coisa muito interessante. Ela estava dizendo que a rotina é uma pílula diária de anti-enlouquecimento. Então, a rotina é importante, a rotina é saudável, né? Porque a rotina permite para a gente uma certa sensação de controle. E o que aconteceu com a pandemia foi também isso, né? Rompeu com as rotinas. Então, aquela coisa, levanto de manhã, faço isso, faço aquilo, vou para o trabalho, vou para a escola, vou assistir aula, volto para casa, deixa eu desistir. Né? Quebrou. E quando isso quebra, quebra a sensação de controle. E se quebra a sensação de controle, gera insegurança. Né? A gente, claro que muitas vezes reclama da rotina, e claro que muitas vezes a gente tem que quebrar a rotina, mas não da forma como foi, tão abrupta, tão violenta assim como a gente experimentou. Não, eu acho que vale destacar o seguinte, que pensando aqui no cursinho, e justamente nos nossos alunos, né, Léo, a gente aqui tem alguns caminhos, claro que não são soluções já pré-definidas, pré-fabricadas, mas umas possíveis soluções, que é manter pelo menos um mínimo de previsibilidade de atividades rotineiras, e também, doutor Arnaldo, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre se isso ajuda ou não a questão dos relaxamentos guiados, se existe alguma possível saída em relação a vivenciar melhor esse tempo de pandemia. Lucas, eu acho que é complicado, né, a gente tentar pensar em tanta coisa boa que poderia nos tirar dessa condição tão ruim, né, já que a gente está meio que no olho do furacão, né? Mas, ao mesmo tempo, claro, eu acho que a gente tem sim, né, a partir da perspectiva de que eu começo a olhar para coisas boas também, que muito provavelmente virão depois dessa pandemia, né, eu crio em mim uma condição, um ânimo maior para enfrentar esse momento difícil e para planejar o momento futuro. Né? Então, pensando nessa questão dos meninos do cursinho, por exemplo, é legítimo e positivo e bom, então, que eles, de fato,
Pensem nessas condições todas que se aproximam, que estão assim, se avizinhando da vida deles, né? Agora mesmo tem um Enem, agora mesmo tem os outros vestibulares, e como é que vai ser essa coisa do mundo novo, da vida nova, pensando que eu estou entrando numa outra condição de vida, numa faculdade, numa universidade, num mundo diferente daquele que eu vivia até então. Né? Então, assim, não é cair na fantasia e ficar na fantasia, mas começar a pensar, começar a planejar um futuro que está próximo também. Eu tenho uma expectativa muito grande, como eu acho que a maioria das pessoas tem, se não todas, que uma vacina logo, logo se faça real, que a gente tenha o fim dessa pandemia e que a gente volte para essa condição de vida que a gente tinha antes, talvez com algumas modificações, algumas diferenças naturais, mas que a gente precisa dela para dar uma sequência para a vida. Então, os meninos podem sim começar a visualizar, né, como é que vai ser bem, eu passando no vestibular, como é que vai ser a vida pós-pandemia, como é que vai ser a vida dentro de uma instituição universitária. E vocês fizeram isso, vocês passaram pela universidade, e vocês sabem muito bem, portanto, que a vida dentro de uma universidade é muito diferente da vida que a gente tem fora da universidade. Né? Até porque, como a gente mesmo está dizendo, a gente vai participar de um universo de ideias muito interessantes, muito novas, com relações muito diferentes das relações que tivemos até então, principalmente com professores, né? Com as instituições, com os colegas. Então, eu acho muito importante que eles comecem, óbvio, estudando muito para poder passar, e a partir disso começar a criar essa condição mental de imaginar como vai ser, por exemplo, em fevereiro, março, a hora que eles estiverem dentro de uma faculdade, né? Até para se prepararem para essa vida nova que nós estamos chamando, e vai exigir uma certa adaptação, vai ter também um nível de ansiedade presente. Se eu estou lidando com o que é desconhecido, naturalmente a ansiedade aparece. Porque o desconhecido sempre tem um tom de ameaça. E mesmo que seja, obviamente, uma situação que logo em seguida se transforma numa coisa muito boa, como é estar numa universidade, como é estar numa faculdade. Então, mas obviamente que vai ter um nível de ansiedade também. E eles precisam estar bem, enfrentar, inclusive, essa ansiedade que vai aproximando. A gente pode pensar, mas vai se somar à ansiedade da pandemia. Sim, muito embora são condições diferentes. Né? Porque a faculdade, ela permite para a gente, a universidade, ela permite para a gente algo que é desconhecido, mas que a gente imagina que pode se adaptar a isso, e também tem uma outra situação, a gente sabe que tem um começo, um meio e um fim. Né? E a pandemia não traz essa condição para a gente. Né? A gente não soube do começo, a gente não sabe se está no meio, e a gente tem dúvida se quando vai ter esse fim. Né? Então, isso é um nível de ansiedade muito diferente e muito, muito, muito pior. Eu estava pensando aqui, o senhor falou muito dessa relação de futuro, dessa relação de possibilidade, né? Eu estava pensando na importância do psicólogo dentro da escola, dentro das faculdades, dentro dos cursinhos também, porque eu acredito que agora esse momento vai deixar, ao mesmo tempo que tem uma galera que está se preparando bastante, né, para as provas, os vestibulares, ou mesmo para as aulas, né, do regular, tem pessoas que não estão tendo essa possibilidade, né, de ter um equipamento para poder assistir a aula, ou de ter livros para poder estudar e tudo mais. Então, eu acho que vai aumentar um pouco, ainda mais, né, a barreira que nós temos aí, né, nas diferenças sociais, né, e principalmente no ingresso às universidades. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do profissional da saúde, dos psicólogos, psiquiatras, dentro das escolas, né, para poder lidar com esse problema pós-pandemia, que a galera vai ter muita, eu acredito, que vai ter muita relação assim, né, porque já existe principalmente essa frustração, né, de não ser aceito na faculdade, não passar no vestibular, e eu falo muito agora puxando um pouco para o lado da Jaque, né, do cursinho aqui, que eu acho que ela vai ter um trabalho, vai ter que ajudar a gente com um trabalho aí muito bacana para essa galera, porque terão os que não vão passar e muitos culparão esse episódio. Infelizmente, culparam essa realidade de não ter aproveitado, né, ou tido formas
de aproveitar essa época de pandemia para estudar, enfim. Mas como que o senhor acha assim, que vai ser? Ô, Léo, eu acho a sua pergunta de novo bastante interessante, oportuna, e me dá uma oportunidade muito boa de falar um pouco também dos psicólogos, né, da importância dos psicólogos nesse processo todo e em outros tantos processos que são fundamentais para a vida. Mas antes disso, eu acho também que a sua pergunta me dá a oportunidade de salientar uma coisa que está, apesar de tudo estar evidente, né? A pandemia escancarou as diferenças sociais, né? A pandemia traz todo um olhar que a gente precisa ter sobre as injustiças sociais, as condições precárias de determinados grupos de pessoas. De fato, a tendência é que, para esse momento, pelo menos, se escancare ainda mais e aumente ainda mais essas diferenças sociais, porque, como você mesmo disse, muitos brasileiros sem a mínima condição de ter um equipamento necessário para acompanhar minimamente esse ano letivo, né? Enquanto alguns privilegiados têm aí uma condição maior para poder buscar essas informações e esse conhecimento e prosseguir seus estudos, né? Agora, entrando na questão do psicólogo na escola, né? E aí vale salientar, acho fundamental dizer que nós temos em Guará, no Colégio Evolução, um privilégio enorme, em que nós temos 2 psicólogas presentes, né? Inclusive, a gente está numa tentativa de desenvolver trabalhos que possam auxiliar não só os alunos no retorno às aulas, mas também auxiliar os professores, né? A gente não pode nunca esquecer que eles estão também extremamente assustados, amedrontados, legitimamente, isso é natural para qualquer ser humano, né? E que eles também tiveram que se reinventar em muitos aspectos, em muitas situações, né? E estão aí numa luta ferrenha para poder transmitir da melhor forma possível o conhecimento e ajudar os alunos nesse processo. Então, o psicólogo, nesse momento, é muito interessante. Nesse momento, não, né? Essa questão que você traz é muito interessante, porque o psicólogo vai poder estar contribuindo em várias frentes desse processo. Entre eles, essa frente que você citou, é a angústia de não ter passado, por exemplo, no vestibular, o problema de não ter ido bem no Enem, ou essa sensação ruim, desagradável, que o aluno pode ter por não ter os privilégios que alguns grupos têm, ele, de fato, mais uma vez foi deixado de lado, mais uma vez foi relegado a segundo plano, mais uma vez ele não teve a mesma oportunidade de outros. E isso gera, sim, alguns sentimentos muito desagradáveis. E aí o psicólogo, nesse momento, pode atuar no sentido de fazer de trazer um olhar que possa auxiliá-los a enfrentar essas dificuldades, a enfrentar essas diferenças, para que eles possam prosseguir. Porque o que não pode é desistir. O que não dá é para desistir, né? E aí, essa sua pergunta também, Léo, traz uma outra questão que talvez nos remete ao cursinho, né? Por que o cursinho foi idealizado? Por que o cursinho foi criado? Por que vocês idealizaram e criaram esse cursinho, né? Por que a gente, de alguma maneira, pôde contribuir? E nós pensamos em quê, basicamente? Nós pensamos, o Lucas sabe disso perfeitamente, num primeiro momento, foi uma coisa de idealizar a diminuição da diferença social, de diminuir as injustiças sociais. Por que alguns têm privilégio e facilidades e podem entrar nas melhores universidades e aqueles que não têm a condição não podem? Então, a gente tem que lutar e dar condição para que eles tenham chances de disputar, no meu ideal, de igual para igual, né? E o cursinho popular vem fazer isso, né? Vem dar essa condição para que esse aluno que não tinha a condição de outro, ele possa disputar com esse outro da mesma forma, né? E aí está a beleza de tudo, aí está a grandeza do projeto, né, de vocês. Então, voltando ao que você colocou, né, na realidade, Léo, é que a gente precisa mesmo ter esse profissional
como um profissional que possa alimentar nessas pessoas a ideia de que elas devem e podem continuar lutando. Precisam continuar lutando. É fundamental. E vale destacar, Léo e Arnaldo, que o nosso cursinho foi realmente uma iniciativa que tentou dar, pelo menos, uma cara melhor para a educação, proporcionar uma possibilidade para nosso estudante da rede básica de ensino ter um pouco melhor sobre o conhecimento, a aprendizagem, fazer essa discrepância diminuir cada vez mais. Então, ele foi nesse sentido, foi nessa onda, foi nesse caminho. E a gente, o Arnaldo, nós assim, recebemos o fruto dessa planta, nós recebemos o carinho. Chegamos no nosso terceiro ano, mais uma vez enfatizo, mais de 150 alunos passaram durante esses 3 anos, muitos deles estão hoje matriculados no ensino superior, e mais, hoje, atualmente, nós contamos com 18 professores, com 2 disciplinas completamente diferente lá do ensino médio, que é a questão da saúde mental e comunicação, que a gente tem esse ano também. Então, assim, nossa equipe de professores e alunos são altamente qualificados, são pessoas, assim, jovens como a gente, que quer contribuir massificamente para a educação, reparando aí as injustiças sociais e essa discrepância que envolve a educação. Então, acho que você falar bem no começo, o cursinho vai se tornar uma referência nacional. E eu acho que a gente está se caminhando. Eu acho que o futuro. Com certeza, cara. Eu acho que um futuro não tão longe a gente vai se tornar referência em aprendizado, porque eu acho que com nossa equipe de profissionais, e Arnaldo, olha, temos professores mestrandos, temos doutorandos, tem pessoas que já acabaram de formar, então são equipes aí que estão jovens, altamente qualificados para proporcionar a educação. Então, mais uma vez, repetindo o que você falou em 2018, nós vamos se tornar uma referência nacional na educação. Ô, Lucas, sabe, cara, isso sinceramente, não é força de expressão, não, é verdade, eu estou arrepiado, porque é exatamente isso que a gente precisa, é exatamente isso que eu sonhei a vida inteira, sabe? E eu tenho certeza que isso está acontecendo, porque eu tenho certeza da competência de vocês. E não é só uma competência intelectual, não, é uma competência emocional, uma competência de doação, né? Quer dizer, é uma generosidade que é difícil de se encontrar, sabe? Vocês tal história. Eu precisava aqui nesse momento levantar e aplaudir vocês. E estou fazendo isso, simbolicamente, mas estou fazendo isso. Estou aplaudindo vocês o tempo todo. Porque o que vocês estão fazendo é de uma grandeza ímpar, né? É incalculável. Quando você fala que 150 alunos sem condição financeira já passaram pelo cursinho, cara, que isso? Isso é fantástico. Quando você diz que muitos desses já estão numa universidade, e eu sei que, inclusive, universidades de ponta, universidades federais, né? Quer dizer, cara, é tudo que se quer, é tudo que se precisa. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Vocês estão de parabéns mesmo, assim. Eu tenho o maior orgulho de ter participado um pouco desse momento com vocês e de ter conhecido vocês, de tocar com vocês. Vocês, de verdade, vocês me acrescentam muito sempre. Sempre. Eu que tenho esse sentimento assim pelo senhor Tornaldo, porque acho que o mais importante mesmo, vou reiterando assim, o mais importante foi o pontapé inicial que o senhor deu, né, pra gente lá, porque o senhor não focava nos problemas. Eu acho que às vezes a gente levantava nas reuniões algumas discussões, né, colocávamos alguns empecilhos e a senhor falava, não, vocês não podem pensar somente nesse agora, nesse cursinho agora. Calma, senão vão passar por muita coisa, vão encontrar muita coisa, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir alguma coisa gigantesca aí mais para frente, e é o que está acontecendo. Felizmente a gente já tem estamos tendo essa surpresa, né, Lucão, tipo, da galera entrar em contato com a gente, dos alunos também nos procurarem, né? Não sei se o senhor viu depois, dá uma olhada lá no Instagram, tem alguns depoimentos de alguns alunos que começaram o ensino superior e gravaram um vídeo assim pra gente, elogiando o cursinho, os professores, então tá muito bacana assim. E agora também nós estamos com o Otávio, tá ajudando a gente a criar um site, doutor Arnaldo.
Aí nesse site vai colocar os depoimentos lá, vai ter um olha, que espaço assim só maravilha, para os que maravilha, professores. Então a gente está que tentando maravilha. assim nessa, sabe, de acordo com as possibilidades, né, que nós temos, e sempre reforçando isso que o Sim, Lucas fala, que é sempre tudo voluntário, todo mundo ajudando de alguma forma, mas a gente aham. está alcançando aí resultados legais, né, realmente. Eu agradeço muito o senhor por isso, de verdade mesmo. Obrigado. Mas Léo, aí juntando o que você está falando com o que o Lucas falou, né? É isso aí, a gente tem que sonhar grande, a gente precisa sonhar grande, né? E Lucas, tenho certeza que nós estamos caminhando, que vocês estão caminhando e que eu vou ter ainda mais orgulho de vocês, porque logo, logo vai ser uma referência nacional, sim, eu tenho certeza, sabe? Com essa capacidade, com essa condição, com essa categoria que vocês têm, a chance de vocês chegarem lá, eu estou falando muitas vezes a chance de nós chegarmos lá, porque eu ainda me vejo de alguma maneira dentro do projeto. Mas sei que o projeto é muito mais de vocês, não resta dúvida, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos nos orgulhar cada vez mais de, de ter uma proposta de levar para as pessoas sonhos e realizações. Eu acho que o cursinho é muito isso. Ele abre a porta para o sonho e encaminha as pessoas para as realizações. Então, cara, vocês são fantásticos. A gente agradece, Arnaldo, que foi uma luta, foi um projeto, foi um trabalho, mas foi um trabalho coletivo. E você fala muito bem, o motor ele só funciona a partir da engrenagem. Então a engrenagem somos nós professores, alunos, Sim, gestores que participam efetivamente dessa política pública e constroem o aprendizado. Então não é possível pensar no ensino educacional sem pensar nessas peças que relacionam. E aqui verdade. já fazendo, e a gente já finalizando, Arnaldo, eu queria temos alguma participação dos públicos que comentam com a gente. O Fernando Joaquim, ele manda um aplauso para a gente, inclusive ele é professor voluntário desse segundo semestre de 2020, ele vai Que atuar na bom. disciplina de comunicação. Fernando, muito obrigado. Obrigado, Fernando. O Tufi está com a gente, Arnaldo. Lucas da Ah, Silva, parabéns pela iniciativa, e Arnaldinho pelo apoio enquanto secretário de Educação. A gente, pelo menos eu sou suspeita de falar do Tufi, um cara muito parceiro que está aí, e obrigado mesmo pela participação. obrigado, Tufi. A Bianquinha, esposa do nosso saudoso Fernandinho, também está com a gente aqui. Beleza. Obrigado, Abraço, Bianquinha. Fernando, Bianca. A Jaqueline, nossa professora do cursinho na matéria de saúde mental. Jaqueline, obrigado pela participação. Obrigado, Jaqueline. A Laís, parabéns a toda a equipe do cursinho pela iniciativa e pelo ótimo trabalho realizado. Laís, obrigado. Eu faço da palavra sua a nossa, porque realmente é um comprometimento com a educação que a gente está seguindo esse ideal. Maravilha. Guilherme Otávio, assunto mega relevante. E lembrando que o Otávio, Arnaldo, ele atuou no passado com a gente, ele que se propôs também de uma forma voluntária a trabalhar um pouco mais sobre a saúde mental, então ele também foi um dos precursores nesse sentido. Então, Guilherme, muito obrigado pela sua participação. E as portas estão sempre abertas, viu? Caso queira voltar, a gente faz um convite aqui ao vivo. Rosana Jorge, muito bacana. Deus abençoe. Obrigado, Rosana. Fabiana Nogueira, deixa para a gente um aplauso. E por fim, a Maria Emília Seleguin, parabéns, vocês são especiais. Obrigado mesmo, eu acho que é nesse sentido de trazer uma discussão tão ampla, né, Léo, que é a questão da saúde mental, para dentro desse espaço, que é o que nos coube, que é a live, mas sempre pensando no próximo, nos nossos alunos, na nossa sociedade e principalmente nessa interconexão. Continuando aqui, a Lidiane, parabéns por mais pessoas iguais a vocês. A gente fica até sem palavra, né? Eu acho que muito obrigado mesmo. E, por fim, aqui, vocês são admirados, Fabiana. Fabiana é a mãe do Alexandre, Arnaldo. O Arnaldo participou com a gente aqui. Fabiana, muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado, Fabiana. Mais uma vez, é sempre uma honra, né?
Temos também um comentário do Marcos. Parabéns pelo ótimo trabalho. O Marcos é uma pessoa fantástica também. Eu sempre que tenho a oportunidade converso com ele. Marcos, obrigado. Inclusive, Arnaldo, ele sabe muito Libras. Eu acho que a gente vai aproveitar ele no cursinho, viu? Opa, sem dúvida, sem dúvida. E fica aqui outro convite, hein? Talvez ajudar a gente nesse segundo semestre. Aí, legal, hein? Bom, já encaminhando para a reta final, a gente, em nome do cursinho, Arnaldo, queríamos agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu tempo, e mais uma vez enfatizar, se esse cursinho aconteceu, se esse cursinho realizou, é graças a você, ao seu trabalho, a sua forma de enxergar no outro, principalmente a nós, essa possibilidade de construção. Então, nós somos gratos por isso, por nos dar essa condição de existência, nos dar a possibilidade. Então, se tem algo, eu comento muito isso, tem algumas pessoas que são referências na nossa vida. A gente vê, olha e fala, nossa, eu quero ser essa pessoa. O Arnaldo é uma delas. Pessoas que a gente reconhece a grandeza, o trabalho e quer inspirar. Então, se o cursinho chegou nessa proporção, é sobretudo graças a você, Arnaldo. E aqui já passar a palavra para você, para a gente já poder fazer as considerações finais e encerrar. Nossa, Lucas. Nossa, cara, obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado também por mais uma vez me dar essa oportunidade, por mais uma vez me permitir estar com vocês. Eu queria, de forma muito livre, muito aberta e muito amorosa também, eu queria sempre deixando claro para vocês que eu estou o tempo todo à disposição. Que seja para trocar uma ideia sobre qualquer coisa, não precisa ser sobre o cursinho, porque isso vocês sabem melhor do que eu. Qualquer coisa da vida, né? Porque vocês se tornaram meus amigos, né? E isso se eu estendo para muitos outros professores ali do cursinho, algumas outras pessoas que participam desse processo. Eu queria também dizer com isso, né, que eu me sentiria muito feliz e muito honrado que assim que acabasse a pandemia eu pudesse estar indo aí conversar com vocês, com os alunos, para que eu me alimente um pouco mais da bondade, do conhecimento e da intelectualidade de vocês, porque isso, para mim, é fundamental para eu continuar a minha vida. É legal. Muito, muito obrigado de coração. Eu estou à disposição sempre, de verdade. Ô, Léo, você está com o telefone... ativou, ok. Então, eu acho que eu estou com um problema aqui, não sei se estão me ouvindo. Estamos. Sim, sim. Doutor Arnaldo, então eu agradeço muito mesmo e sempre abertos, totalmente assim, para receber o senhor, sempre que o senhor desejar, né, aquilo que for que a gente puder fazer. Né, eu falo que nunca para mim, nunca vai ser suficiente para retribuir o que o senhor fez para a gente, o que o senhor está fazendo para a gente. Né? Então, eu acredito que o pouco que eu puder fazer, o senhor pode contar comigo sempre. Obrigado. O senhor precisar. E com o cursinho também, eu falei isso em nome do Lucas e todos os professores. Tudo o que o senhor precisar, quando o senhor precisar e como o senhor precisar, o senhor está sempre bem-vindo, né, aqui para poder está nos ajudando, né? Porque vai ser uma ajuda que a gente vai ter o senhor aqui. Então, muito obrigado por essa manhã, né? Por esse pequeno diálogo. Claro que teríamos mais diversos assuntos e estenderíamos a discussão, né? Mas muito obrigado pelo tempo do senhor, né? Que hoje em dia o tempo é tão valioso e a gente está vendo isso realmente, né? Porque a gente sempre falava isso, né? A gente não tem tempo, não fala. Mas a gente vê que a relação é como a gente trata, né? Como o que nós fazemos, né? Com o tempo que a gente tem, da melhor forma possível. Então, acredito que hoje, para mim, hoje eu fiz o meu tempo, né, a melhor forma possível, o melhor que eu podia fazer do pouco tempo que eu tenho. Então, muito obrigado por esse pequeno diálogo, por esses conhecimentos que o senhor transmitiu. Com certeza vai levar para muita gente. Quem assistiu também vai levar para muita gente, principalmente aqui dentro de casa, né, para poder compartilhar com a galera aqui. Mas só gratidão pelo senhor. Muito obrigado também ao Lucas, que tem insistido aí. E continuar, né, Lucas, insistindo aí pelo cursinho. A gente vai continuar brigando, logicamente, né, mas
Continuar Faz pegando parte. no pé. Mas muito obrigado mesmo, Lucão, por acreditar, né? Vocês dois, assim, acreditar veemente, assim, na educação, né? E nessa possibilidade de transformação da educação, né? E dar oportunidade para a galera. Eu acho que isso é bastante... Sem palavras, né? Para resumir isso. Mas muito obrigado mesmo, vocês dois. E Deus abençoe demais. Estamos Amém. para sempre, assim. E já aproveitando para despedir da população, ou melhor, de quem nos participam aqui, nosso muito obrigado por ter nos, de certa forma, contribuído aí durante esses 5 dias. Foram 5 dias muito produtivos, principalmente que voltaram para a educação. Então, a todos vocês que nos acompanharam, seja alunos ou pessoas da sociedade civil, muito obrigado pela participação de vocês. É sempre produtivo para a gente aqui, enquanto sociedade, enquanto cursinho, enquanto educação. Então, de uma forma especial, obrigado a vocês que nos acompanharam. E tem um comentário aqui do Alexandre que esteve com a gente aqui na quarta-feira. Alexandre, obrigado, viu, pela sua participação. E eu aproveito aqui para encerrar. Arnaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Como o Léo próprio destacou, é sempre uma honra ter você. Léo, também, eu faço as suas palavras a minha. A gente queria fazer seu impeachment agora, mas não deu certo, então deixa para o próximo ano, mas brincadeiras à parte. O Léo, sem sombra de dúvida, Arnaldo, é uma pessoa que ele tem um certo engajamento, ele tem uma certa intimidade com os alunos, que isso é muito forte dele. Então, ele é um paizão mesmo, aquele paizão, sabe? Aquele cara que... o limite da... os limites da vaga é 45. Não, conversar com o Léo é 60, é 70, 80. Então, ele quebra essas regras do cursinho. É isso aí, então, Léo. Legal. Uma coisa que eu lembro do Fernando também. Quem dá aula para 10, dá aula para 20. Quem dá aula para 20, dá aula para 30. Também acho. pois é. Eu que agradeço profundamente mais uma vez e um ótimo final de semana para vocês. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.